Boa noite, tudo bem? Estamos aqui preparados para mais uma live. Hoje é um assunto extremamente importante, mais um, né? E falar de saúde mental na família, com a amiga minha Silvana. Vai ser um papo muito bacana, espero que vocês gostem. E só aguardar agora que a Silvana chegar para a gente começar, tá bom? Ah, ela já chegou aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Silvana, vê se você consegue manter uma solicitação de entrada, por favor. Tenta ver se você consegue enviar uma solicitação de entrada. Vamos ver se a gente consegue aqui. Agora acho que vai. Entrou? Está entrando. A sua imagem ainda para mim não aparece. Ah, Está tá. É, carregando ainda aqui. eu solicitei. Eu tô te vendo agora, não sei se você me vê. Não, ainda não, porque parece que a sua imagem ainda está carregando aqui. Ah, tá. Mas isso é coisa do Instagram mesmo, viu? Ah, Daqui, entendi. Uhum, tá. Opa, já entrou todo uma caso. pessoa que eu conheço aí. É, ela já pediu para. Já está me seguindo já também. Eu preciso solicitar novamente? Não, porque você já Não. entrou, tá demorando para carregar. Pode ser coisa da internet também. É. Eu não duvido, Nelson. É, Aham, vamos ver o que a gente consegue aqui, tá. porque está Enquanto isso, eu demorando a vou sua imagem acertar para aqui. aparecer. É. Eu te escuto bem, estou me vendo, mas Então, eu não estou te vendo. Para mim está totalmente em negro e um círculo como se estivesse carregando para entrar a carregando. sua imagem. É. É, eu tô vendo. Ah, agora até virou pro outro lado. Não. E se a tua câmera tá ligada também direitinho. Está, está, Ah, que está chato. normal. É. Só que é normal, aparece assim em cima da minha imagem três estrelinhas. É isso mesmo. Tem Não, sinalzinho de necessariamente mais não, assim. mas Não, né? não, o que costuma aparecer na imagem da tela é um microfone, uma câmera, Ah, então junto com a tua espera aí. imagem, mas está demorando para carregar. É, aparece eu, Talvez a eu para gente. mim adicionar comentário. Será que nós vamos ter que. Não. Aparece o aviãozinho, né? Para mandar. Sim, sim, mas a sua imagem não está me aparecendo. Hum. Infelizmente não está aparecendo. Só se a Será gente que sair e tentar entrar de novo. Será que eu consigo sair e você. Sim, sim, sim. Você É, consegue. Tenta sair e eu tenta vou entrar de tentar. novo. Isso, eu vou tentar sair então e. Tá. Vamos ver, né, gente? Essa questão de internet dá esses problemas mesmo para a gente conseguir fazer a live. Vamos ver se dessa vez dá certo para a gente poder fazer essa live, que vai ser bem legal. Já vi que pessoas entraram aqui, a Viviane também. Vamos ver aqui se a Silvana consegue dessa vez. Vamos ver. Ah, agora deu. Aí, boa noite. Boa noite, minha amiga. Agora deu certo. Agora deu. E Até vi aí, o Silvana? círculo rodando rápido, falei, agora vai. É Tudo coisa bem, de minha amiga? estreante. Sempre tem uma primeira vez. Sempre tem. Sempre, sempre tem. Sempre tem. Eu já estou É. acostumado. Graças a Deus, isso para mim é muito tranquilo. Ah, justamente por isso que eu aceitei seu convite. Falei, ele já tá Ai, mais
que tarimbado aí na questão de live, né? Graças a Deus. E aí, vamos lá falar da saúde mental na família? Vamos falar da saúde mental na família. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? Depois eu quero que você se apresente também, né? Porque tem pessoas aí que estão Sim, vamos lá. nos vendo, né? Pessoas que eu não conheço, pessoas que você não conhece, né? Sim. Eu sou psicóloga, a minha formação foi em meados de 2004, né? Porque como a faculdade semestral, então eu foi em meados, né? Eu falo assim que foi uma coisa inconsciente, né? Porque eu sou uma pessoa que eu faço aniversário no meio do ano, né? E quando eu Uhum. me dei conta disso, falei, olha, eu fui começar a faculdade no meio do ano, né? Praticamente no mês que eu viro, né, a página do calendário e terminei a faculdade, né, em 2004. Né? Eu fui bolsista do programa Escola da Família, que o governo fez na época, né? A parceria com a faculdade, e eu tive uma experiência, né? Uma vivência muito interessante nas escolas públicas. Né? Então, o que, que era permitido fazer? A orientação psicológica. Então, eu conheci pessoas assim maravilhosas, né? Fora as outras, né, de outras profissões. Então, isso enriquece para nós, né? Sim, sim. Sem contar, lógico, a clínica na faculdade, né? Tudo aquilo que você vai absorvendo, né? A supervisão. E a clínica foi o que me encantou, né? A psicologia, ela tem Uhum. um leque, não é? Um leque Sim, sim. grande, né? Ela abrange vários segmentos, mas a Uhum. clínica foi a minha paixão, né? Uhum. Uhum. E então eu quero começar hoje aqui, mas primeiramente eu quero que você se apresente, Nelson. Então vamos lá. Também psicólogo, eu me formei 20 anos antes que você. É, Pois eu estou com os meus 27 anos de formado, eu também me formei em meados também de 94. E eu já fiz um pouco de tudo, só que um dos pontos principais foi trabalhar 15 anos em hospital psiquiátrico com dependentes químicos. uhum, Aqui em São Bernardo, no Bezerra, fiquei 15 anos e meio lá, atendendo dependentes, codependentes, famílias com quadros psiquiátricos, até que venha a casar esse tema aqui, né, para a gente conversar. Eu é, trabalhei muito com famílias também, com pacientes psiquiátricos, mas o meu forte mesmo nessa questão, a gente acho que pode até já adiantar, que a sim, família diante de um quadro psiquiátrico tem um quadro de codependência, que é uma área que eu gosto muito de falar, uhum, uhum, que é a dependência emocional, a codependência, que não é só limitada à questão da dependência química, e sim a várias outras patologias, comorbidades também. Então, acho que a gente pode até explorar essa questão, né? Mas eu estou sim, aí sim. há 27 anos já na área e atualmente há um ano e 2 meses atendendo online por conta da pandemia e sem previsão de retorno presencial. É, e como diz, né, graças ao Google, né, graças à internet, né, Graças estamos à aqui internet. podendo, né, fazer isso, né, talvez se não fosse, uma coisa que eu tenho escutado muito, creio que você também, talvez a gente não se encontraria, né, se não fosse por este meio. Sim, Eu fico sim, me perguntando, sabe, quantos encontros que as pessoas puderam fazer através, né, na internet e até ir para outros países, né? E assim, falando, nossa, eu sim. fui conversar lá no Marrocos, né? Vou dar um Uhum, exemplo. Mas o que eu quero colocar a princípio, né? É que existe uma lei, né? Uma lei que a brasileira que da questão de reduzir, né? Pelo menos a lei promete isso, né? Da redução da, desculpa, a redução da doença mesmo, né? uhum, Eu vou uhum. ler, porque lei a gente não guarda de cabeça, não adianta, né? Então, eu fiz uma colinha aqui, viu, gente? Não, Então, tranquilo. é assim, é uma lei, né, que é da Constituição Federal de 1988, tá? E ela diz o seguinte, o artigo é 196, 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação, né? Uhum. Então, eu até acabei compartilhando, né, esse artigo com algumas amigas, né? E uma delas, muito bonitinha, uma senhora, ela falou assim, ai, as leis são tão bem escritas, né? Mas, infelizmente, não bem aplicadas muitas vezes, né? E eu até escrevi recentemente sobre isso, né? Porque a lei, ela garante, mas não é essa garantia que temos visto, né? Como deveria Uhum. ser, não é mesmo? Sim, sim. Então, a saúde mental, ela está inclusa aqui, porque a saúde mental, eu creio que agora o tabu foi sendo quebrado, mas ainda existe, né? Existe um tabu em falar de saúde mental, e quando nós passamos a compreender o que é essa saúde mental, ela é para todos, não é? Uhum. Você não precisa ter uma patologia aí séria, né? Então vamos citar algumas aí, né? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou já me adiantar nos exemplos, porque eu acho que é isso que na live fica legal e as pessoas falam, poxa, é isso mesmo, né? Já vi casos assim. Então, o toque, ele é em vários âmbitos, mas eu vou falar de um caso que eu acompanhei. A pessoa, ela comprava, era compulsão por compras. Tem compulsões por outras coisas, mas no caso dela, em particular, era a compra. Ao ponto dela simplesmente estourar cartão de crédito, limite de banco e, enfim, mergulhar nas dívidas. E ela buscou ajuda, melhorou, né? Opa, que legal, deixei em ordem a minha vida financeira. Aí ela voltou novamente naquele que a gente chama do famoso círculo vicioso, né? A pessoa vai e gira de novo e cai naquela mesma. Né? E essa questão que eu coloquei é muito comum. Então, não é que a pessoa tem, às vezes ela nem percebe que ela está com esse transtorno obsessivo compulsivo. Ela Uhum. precisa buscar uma ajuda profissional. Mas isso, tem muita gente que não reconhece, fala, não, eu gosto de comprar, mas não... Só que no caso dela, quando ela comprava, não era só para ela. Ela comprava para a família e era sempre em excesso, ou seja, mais que o suficiente. Né? Uhum. Então, Uhum. é o exemplo que eu quero deixar, né? Já falando Uhum. da questão do toque, né? Que muita gente fala do toque, mas às vezes não dá um exemplo para ficar assim claro, né? Eu funciono assim, acredito que uma boa parte também. Uhum. Aí vamos falar do transtorno afetivo bipolar. Bipolar. É. Esse é Uhum. mais comum ainda do que se imagina. Né? Então, é aquilo que até conversei com você, né? Conversando com um médico geriatra, ano passado, ano retrasado foi. E ele me falou, olha, estatisticamente, isso deve ter aumentado, estatisticamente, 40% da população tem bipolaridade. Ai, desculpa, gente. Eu estava apoiando aqui e caiu o suporte. Acontece, né? Estreante é Quarenta por assim, né, cento Nelson? Não, relaxa. Ih, vai tranquila. 40% não é muita coisa? Nossa, de 10 pessoas, 4 tem bipolar. 100 são 40 mil, são 400. Nossa. Uhum, uhum. Eu tenho um exemplo, inclusive, do trabalho do meu cunhado, uma pessoa mega inteligente, mas que a crise chegou, né? Ela ali no departamento trabalhando e as pessoas começaram a não conhecer. Peraí, mas ela não é assim, né? Então o surto, né? Veio o surto para então aparecer e diagnosticar a doença. E, infelizmente, essa pessoa foi abandonada pela família. E Hum. isso, assim, foi algo, né, que nós conversávamos em casa e aquilo me partiu o coração. Falei, como que pode, né?
foi abandonada mesmo pela família. Por quê? É aquilo, né? A maioria se assusta, primeiramente, e em outra questão também desconhece, né? E aí uns vão naquela assim, tá louca mesmo, deixa pra lá, né? Que a gente, às vezes, não Uhum, passa uhum. por essa questão. Um outro exemplo também que eu conheço, a pessoa surtou, precisou correr com ajuda, né, tal, e a família também, um membro da família ficou tão abalado, ele não conseguiu dar conta, ele viajou. Ele viajou, ele foi para outro estado. Porque aí é aquilo, né, você tem que olhar as duas pontas, né, Nelson? A Sim, sim. família, a gente espera apoio, espera amparo dessa família, mas muitas vezes ela não sabe mesmo o que fazer. Ela não sabe. Totalmente perdida. Perdida. E sem contar o estigma, né? Ah, mas psicólogo é só para maluco. Opa. Ainda Ah, tem gente que pensa psiquiatra nisso, né? tem. É Ainda demais. tem. E até o psiquiatra, então, coitado, ele mais ainda, né? O psiquiatra, então, Uhum, coitado, né? E é um profissional tão importante quanto. Então, uhum. existe, nós, no nosso trabalho, né, Nelson? Quantos que resistem? Ah, não, eu em psiquiatra, imagina. E aí a gente tem que ir com todo jeito, né? Uhum, Conversar, muitas vezes, dependendo do caso, cheio de dedos, né? E às vezes uhum. chamar um membro da família e falar, olha, você tem que levar essa pessoa. E quando você não tem acesso à família? Porque existe essa Sim, situação também, né? sim, sim. Eu acompanhei um caso que a moça, assim, estava até tendo apoio da família e tal, mas ela estava, assim, não encontrando, vou dizer dessa forma, um médico que realmente encontrasse o que estava acontecendo com ela. Porque o que, que Uhum. aconteceu de primeiro? Deram uma medicação com uma dosagem muito acima até do metabolismo dela, ela ficou grogue. Então, para deixar uma Ficou pessoa grogue dopada, é né? fácil, né? É, dopada. E aí, né? Até a gente que não sabe, não pode, né, gente? Ó, psicólogo não pode medicar, né? Não, não. Mas, ó, eu falo, gente, se um dia você for num consultório de psicólogo e no final da consulta ele te der uma receita, ó, eu aconselho a Não, gente você que se fosse desconfia. bom, você venderia, né? É melhor desconfiar. Até Porque porque só ele, pode receitar quem é médico, que faz a faculdade de medicina. exatamente, CRM, né? CRE, Tem que ter o Conselho Regional de Medicina, né? sim, não Então, de psicologia. Faculdade de nós é psicologia não é CRP. medicina. Faculdade de Exatamente. psicologia não é medicina. Nós somos uma ciência, sim, né? Porém, essa ciência não é médica, né? Ela é uma ciência que cuida do emocional, mas também não é só do emocional, né? Porque falar emocional é muito vago também, né? Embora Uhum, entre essas questões. Nós não lidamos só uhum. com patologias, né? Ó, gente, psicólogo cuida de não só de patologia. E aí eu quero citar a depressão. A depressão é muito falada, né? Mas, no meu ponto de vista, Nelson, vê se você concorda comigo. Ela não está banalizada? Ah, qualquer coisinha, a pessoa está Sim, depressiva. E às vezes não é. Porque, sim. ainda mais agora, nós em tempos de pandemia, né? 2 anos aí Sim. praticamente, né? É, quase um ano e meio já, né? 1 ano e meio, né? Exato, 1 ano e meio. Quase um Então, ano e assim, meio. tristeza, quem não está passando por tristeza? E E ansiedade, ainda então? mais, nossa, eu ia falar nela, você já me ajudou aí, vamos puxar a linha, E a ansiedade. ansiedade, então? É. E a Que ansiedade, aumentou absurdamente. ela vem no pacote, olha, eu falo, ansiedade todos nós temos, em certa medida. O que é Mas, normal. o que é normal, mas a ansiedade, que é aquela que é além de roer as unhas, né? É além de você
ficar tão acelerado ao ponto de que... Porque o que é ansiedade, gente? É antecipar os fatos. Nem aconteceu ainda, você já está lá. A ansiedade é o sofrimento com o futuro. Com o futuro, exato. E a Excesso depressão de é com o que futuro. passou. E a depressão com o que passou. Exatamente. Então, o transtorno de ansiedade, quem sofre dele, gente, como ela precisa da compreensão de quem vive ao lado dela. No trabalho, na escola, na família. Porque, assim, ela não controla mesmo. Ela não consegue controlar. Uhum. Né? E é difícil, é difícil. Aí a família fala, né? Porque ficou tão comum, né? A pessoa é ansiosa mesmo, aquela coisa toda, né? Mas É assim espera, mesmo, não muda. observa, né? Tenha cuidado, um olhar para essa pessoa, porque ela pode estar doente. Ela pode estar Uhum. doente e você está deixando passar. E a coisa vai o quê? Crescendo, crescendo e aí é algo que pode depois ficar... tem tratamento? Isso é importante falar. Tem tratamento para todas as patologias. Mas Tem. quanto antes você, né, encontrar o diagnóstico, né? Porque a outra coisa que eu acho muito legal a gente falar, Nelson, diagnóstico da saúde mental. Não tem exame para detectar. Uhum. Assim, um exame rápido não tem. Não. Né? Você vai no laboratório, faz exame laboratorial, já detecta lá se você está com falta de vitamina, e entre outros, né? Só vou falar isso. Mas, Uhum. num caso que eu saiba assim, mais específico, se faz uma ressonância magnética. Numa Uhum. ressonância magnética existe, né, a imagem do cérebro, onde o médico vai verificar, opa, tem Tem alguma coisa aqui, né? tem alguma coisa aqui, né? E é incrível, porque eu vi uma imagem certa vez e eu fiquei impressionada. Era comparando o cérebro de uma pessoa tranquila, dentro da normalidade, e outra com a depressão bem grave. Uhum. É assustador, né? É assustador porque é uma redução do que você vê dos neurônios praticamente, né? Mas assim, é Uhum. só para ilustrar, não que é isso exatamente, tá? Na verdade, é uma alteração química, praticamente, né? Exato, Energética. exato. Isso, isso. E é aí que você tocou uma palavra muito legal para a gente falar, né, para as pessoas que estão aqui. A química cerebral. É a química, a serotonina, todo mundo, né? Ah, serotonina, né? Oi, hormônio do prazer e tal. Então, eu costumo brincar com os pacientes. Aí, você está cuidando aí da sua senhora? Senhora Uhum. serotonina, né? Olha que legal. Então, e a gente fala do chocolate, né? Ó, come chocolate, que legal, né? Aí tem os Mas não compulsivos por é. chocolate, né? Aí pronto, né? Aí cai no outro lado. Mas Exatamente. a depressão é uma coisa assim, ela é misteriosa. A ansiedade ela aparece, né? O toque é boom, né? É um boom assim, não é? Outros Uhum. transtornos, esquizofrenia. Esquizofrenia também não é uma coisa muito fácil de detectar, não. Você Uhum. acha que a Uhum. pessoa está viajando na maionese e não vai ligando, só que isso vai agravando. Vão Sim. acontecendo episódios na vida da pessoa. Eu tive, acho que umas 3 ou 4 sessões que eu fiz com uma pessoa que já tinha o diagnóstico de esquizofrenia. Mas a gente foi, né, ele foi mudando de profissional e ele chegou para mim. Na época eu era nova ainda, estava no 5º ano de atendimento, né? Logo que eu me formei, eu já comecei a atender. Em Uhum. 2005, eu já estava atendendo. E o discurso dele era um discurso religioso. Era Uhum. incrível. A sessão inteira, ele até começava falando que era uma pessoa casada, com um filho, tinha um filho, mas o discurso dele de repente virava para uma coisa, aí ele começava a fazer citações de livros sagrados e
tinha momentos que ele falava, eu sou Jesus Cristo, né? Então, gente, a gente tem que perceber que às vezes isso não é só a pessoa tá brincando, não, né? Às vezes é um discurso já patológico. Sim. Então, a família precisa ter esse cuidado. Ah, mas eu Uhum. não sou médico, que geralmente é o que você escuta, né? A família se defende. Ah, mas eu não sou médico, quem sabe disso é médico, eu não sei. Ok, você não sabe. Mas, dentro desse não saber, acolha. Uhum. Acolher. Né? A gente não está aprendendo nessa pandemia, ó, acolhe a sua dor, acolhe o seu sofrimento. Aí você Sim. fica pensando, puxa vida, eu tenho que acolher. Como é que eu faço isso, né? Como é que é esse Mas trem, né? como é que é esse negócio, né? Como é que é esse trem de se acolher? Bom, para quem já faz uma psicoterapia, né? Para quem cuida aqui já, né, da cabecinha, é Uhum. nós, né? É nós É aqui nóis. presente, né? Porque eu tô brincando, tá? Mas é falando sério, uma brincadeira séria, na verdade. Nós temos que nos cuidar enquanto profissionais da saúde mental, né? Eu Sim, sem cuido, dúvida. eu faço a minha psicoterapia. Quando precisa de Eu uma também. supervisão, eu corro lá, não é? Né? Até outras terapias, né, que nos ajudem, né? Sim. Uma massagem corporal, um exercício de respiração, não é? Uhum. Então, Uhum. são coisas que a gente precisa para ter, e a questão também que nós somos pessoas biopsicossociais e espirituais. Isso eu aprendi quando eu fiz a supervisão em psicodrama e fiz o curso, né, mais a fundo, porque eu me apaixonei pelo psicodrama, né? Não sou psicodramatista, mas aplico, né, a técnica, o átomo social, eu acho fantástico, né, para você ver a composição da família. É muito legal usar Uhum. o átomo social. Inclusive no direito eles usam, né? Uhum. Os Uhum. advogados estão usando essa ferramenta até para poder fazer os acordos lá, né? Entender Sim. a dinâmica Uhum. familiar. Uhum. Então, Uhum. são ferramentas que nós usamos enquanto psicólogos. E aí, aonde que entra a família? Ah, mas por que você precisa saber disso? Porque às vezes o paciente vira para a gente, né? Ah, mas por que você precisa saber o nome do meu pai? Ah, o nome dos meus irmãos? Para quê? Porque a gente faz isso na anamnese, né? Sim. Sim. Preciso saber. A sua história está na sua família, A sua né? origem, né? É, a gente precisa disso. Isso é conteúdo para que a gente trabalhe essas pessoas, né? Uhum. Uhum. Então, vou voltar agora novamente na depressão, da palavra que eu até usei aqui, é misteriosa. Por que que ela é misteriosa? Cada pessoa apresenta ela de uma maneira. E às vezes ela não é, às vezes não, ela não é linear, né? Ela não é Uhum. linear. Ela Uhum. oscila bastante. Existem casos que o momento é tão grave que ela cai e fica ali. Ela não quer sair daquilo. E o quadro Uhum. vai se agravando, aí o mais grave é quando vêm os pensamentos suicidas, né? E eles vêm. Sim. E uma coisa importante de falar aqui, ela não é que ela quer, viu? Não é que ela, eu vou ter pensamento suicida. Não, Não é é bem algo assim, que né? vem, não é. E a insônia, né? Vai aparecendo coisas, insônia, o apetite já também não tá legal. Por quê? A depressão é o excesso de passado. Então, coisas, frustrações que a pessoa teve, elas vão ficando Uhum. na mente dela, até que aparece um episódio muito drástico e isso derruba ela de vez. Ah, E sim. tem pessoas que percebem antes, né? Então ela corre já, fala, peraí. Por isso que é importante quem faz psicoterapia, independente de ter uma patologia já declarada, é o autoconhecimento. Então, quando Uhum. você faz o seu autoconhecimento, você chega na frente, não é, Nelson? Uhum. Uhum. Aí a ansiedade é até boa nesse sentido, você se antecipa, né? Opa, Sim. peraí, está acontecendo uma Sim. coisa diferente aqui, e você vai buscar,
no psicoterapeuta um apoio para descobrir o que está acontecendo ali, Sim. né? Uhum. Então, são manejos que nós fazemos. Uhum. Outra coisa que eu até me lembrei agora, conversando com as amigas, né, com a supervisora, a supervisora me contou uma questão muito interessante da família dela, a esquizofrenia, tá, que a pessoa tem, mas em todo tempo essa pessoa foi cuidada pela família, foi olhada, isso é muito bonito, né? A Uhum. família, independente de qual fosse a doença daquela pessoa, daquele membro da família, a família foi atrás, né? Foi descobrir aquilo que ela tinha direito, porque chegou um momento que essa pessoa não conseguiu trabalhar mais. E aí ela vai Uhum. ficar como? Não é? Então, se Sim. ela é de uma família abastada, ok, né? A família lá está financiando o que ela precisa, ok, mas e quando não? Né? Uhum. Quando é uma Uhum. pessoa de uma classe média, baixa, como que vai ser isso? Né? Então, Sim. ela precisa. E aí, quando eu citei a questão aqui espiritual, a gente falou muito de inteligência emocional, né? Aquele autor lá, Uhum. o Daniel, né? Quem não Daniel fala Goleman. dele, né? Uhum. Uhum. Exatamente. Eu nem me arrisquei a falar o sobrenome dele, viu? Porque quando eu começo a enrolar a língua no dia, eu nem me arrisco. Por isso que eu falei o primeiro nome. Mas ele é conhecido, né? Inclusive a obra dele. Sim, sim. Mas acabei me perdendo. A inteligência espiritual está sendo estudada, Sim, né? A sim. espiritualidade ela está sendo um componente importantíssimo. Sim. E agora, Uhum. né, nessa situação que estamos presente, né, da realidade que vivemos hoje, né, de estar dentro de casa, alguns conseguem, outros não, e aí é onde que Uhum. as doenças estão aparecendo, e Sim. outras coisas, né, não só Uhum. doenças, mas a questão da convivência, né, Uhum. a falta de convivência, existe a falta de convivência, não é mesmo? Sim. Ah, né, a gente não tem tempo de conversar, a gente não tem tempo de estar junto. Eu ouvi muito isso. Aí veio a pandemia. Agora você tem tempo para conversar. Mas aí é assustador, né? Porque parece que nós, né? Eu falo por mim. Quando você tem, você não dá valor. Não dá o Uhum. devido valor. Não é que você não dê valor, mas você Sim. não dá o devido valor. A partir do momento que você não tem, aí você fala, puxa, e agora, hein? Estou eu Uhum. aqui, né? É verdade. Então, existe, né, na nossa sociedade, uma gama de pessoas literalmente sozinhas mesmo, que Uhum. por conta dessa pandemia já estava sozinha e agora com a pandemia teve que, inclusive para proteger o familiar, teve que sair e buscar um lugar. Muitos fizeram isso. Por quê? Ah, vou preservar. É lógico que teve seus Sim. exageros e tem aqueles que ainda são descuidados. Eu vou usar essa palavra. Né? Existem Uhum. ainda os descuidados. Uhum. Então, assim, a psicologia ela é muito abrangente, Sim. né? Muito abrangente. E aí, Nelson, eu queria te aproveitar, né? Você tem muito mais cadeira aí do que eu, né? Tem algum exemplo aí que você poderia nos falar dentre essas patologias mais conhecidas? Olha, eu fiquei pensando Assim, muita coisa. envolvendo família, né? Você deve ter É, várias. eu fiquei pensando em muita coisa do que você ficou falando. Eu diria até a própria questão da dependência química, né? Sim, E, aliás, eu atendo casos até hoje relacionados à dependência química, e porque a dependência química também causa transtornos mentais, exato. Uhum. né? E A muito. dependência é porque uma pessoa que é alcoólatra, Uhum. uma pessoa que é usuária de várias drogas,
E os que você citou, né, esquizofrenia, tudo, existem, essas doenças também podem ser originárias, desencadeadas pela dependência química, Exato. E é né? muito triste, né? É muito triste. E É, a pessoa não faz ideia que vai desencadear algo é, assim, né? É. exatamente. Então, o álcool, por exemplo, chega a um certo nível de tempo que a pessoa está consumindo e a quantidade do que está consumindo provoca ideias persecutórias. Uhum. Ideias persecutórias. Então, você está andando na rua com, sei lá, com teu marido, a tua esposa, e então a pessoa cisma que alguém está olhando para você. Na verdade, Sim. Uhum. né? Não está acontecendo nada. Não, nada. Mas tá Mas aqui. por quê? Porque interfere diretamente já na química do cérebro. O Uhum. álcool é uma coisa que interfere absurdamente. E às vezes é um processo até Absurdamente. irreversível, né? Sim, sim. Então, eu falei a dependência química porque ela também desencadeia outras comorbidades. Então, que nem Exato. a própria questão a própria questão, por exemplo, da, do alcoolismo, do consumo de drogas, também são quadros compulsivos. Sim, entra na compulsão, exatamente. Entra nos Uhum. quadros compulsivos. Sim, é. A dependência daquela substância se torna uma coisa obsessiva. Da mesma forma, vamos pegar outras dependências, né? De trabalho, né? Uhum. De, Uhum. desculpa, de jogo. Meu De, sobrenome é Trabalho. Já eu ouviu falo que essa, o né? apelido, eu falo que o apelido já é banco de horas, não é nem hora essa, É boa, é. né? Isso mesmo. Agora mais ainda, né? Pior que o banco de horas agora é dentro de casa. É Aí, dentro de casa, porque as empresas estão abusando mais das pessoas que estão trabalhando em casa mais. agora. Sim, O que mais? sim, Dependência de trabalho, dependência de jogo, dependência de sexo. Então, sim. essas As manias. patologias, é, pessoas compulsivas por compras, por gastos, né? Tudo isso são patologias compulsivas. Então, Uhum. a dependência química também é uma compulsão. O que eu fiquei pensando aqui, Silvana, enquanto você estava aí falando todas essas questões, pela experiência que eu já tenho desde a minha época do hospital, que eu fiquei lá há mais de 15 anos, é que Uhum. é interessante que a gente fala aqui o tema família diante da saúde mental, né? A família, na maioria dos casos que eu atendi, e isso é compartilhado com vários colegas, a maioria dos familiares não quer fazer uma ajuda terapêutica. Não quer ter uma ajuda Sim, terapêutica porque o doente é o outro, não sou eu. Então, quando a gente exatamente. entra na questão da codependência, que até eu tenho um livro aqui que não dá para pegar agora, que é o Codependência Nunca Mais, ele explica muito isso, né? Uhum. É, a família também precisa de ajuda. Tanto que Portanto, no que trabalho, tem. porque no trabalho ambulatorial do hospital, quando eu trabalhava lá, o número de pessoas que procuravam esse grupo era infinitamente muito menor do que os próprios doentes procurando o grupo de apoio. Uhum. Então, que nem, por exemplo, quando eu atendo uma paciente que tem um quadro de alcoolismo na família, eu falo, você precisa procurar um grupo de apoio também, além da terapia. Não vão, É, não é vão. muito sério, né? É muito sério. Então, a Ah, família sofre, só para completar, a sim. família sofre também, de uma certa forma, porque também se recusa a procurar ajuda para saber lidar com aquela questão. E o que acontece? É uma coisa recorrente da outra, né? Uhum. Ah, por isso que eu adoro o tema de codependência, eu adoro esse tema. A família vai querer proteger demais aquele familiar, vai querer fazer muito por Exato. aquele familiar, Sim. Uhum. a ponto de se tornar obsessivo também para si, ter que ajudar o outro. Então, a É. codependência também é. Algumas teorias
não dizem que a codependência é uma doença de fundo, fundo emocional. Na minha opinião, é. Na minha opinião, é. Se você ler toda a teoria e as experiências vão mostrando para a gente, a codependência também é uma doença de fundo emocional, porque a ponto da pessoa também ter que tomar uma medicação psiquiátrica, às vezes até... Eu já tive casos de codependentes que foram internados em hospital psiquiátrico, codependentes que já têm ideia suicida. Então, também E é de aí, fundo. E sem aí contar eu que o quero. codependente também traz um quadro codependente de família também. Sim, sim, é o histórico, né? Por isso que nós temos que fazer aquela conversa toda, perceber a questão familiar. E aí uma palavra, que a hora que você estava falando disso daí, a codependência, a questão da vergonha. Como a vergonha, ela é mais do que nós gostaríamos, né? Uns negam, né? Tem aquela, não, isso na minha família, não tem ninguém com esse problema, né? Ou então abafa o caso mesmo, literalmente, como Luciana Gimenez fala no programa, né? Abafa o caso porque é algo que incomoda. Mas aí cai nessa questão aí. A pessoa também está doente. Porque eu gostei dessa Super frase sua doente. e ela é isso mesmo, o doente sempre é o outro. Ah, Uhum. não, o outro que está doente. Eu, imagino, eu estou É muito ele bem, que me obrigado. deixa assim. Exatamente. E ao passo que, quando a família busca, né, essa coisa de vamos cuidar todo mundo aí, porque trabalhar só o indivíduo, eu já vi isso, né, já desde a faculdade a gente vê, né, que a gente pega várias supervisões, mas na prática clínica eu já peguei, né, a pessoa fala, não adianta eu falar com o fulano, ele não vai entender, né? Porque a pessoa chega para você, ela quer, porque ela acredita tanto que é ela que é o problema da questão, e aí você vai conversando e você vai vendo que tem os gatilhos, né? Que tem todo um conjunto ali da obra, mas é ela que é a culpada. E quando a pessoa se sente realmente o pivô da situação, ela Uhum. carrega o mundo nas costas. E aí, Uhum. para mostrar para essa pessoa, e leva tempo. Se ela se mantém ali na psicoterapia, existe um caso aí, acho que vou colocar aí uns 10 anos, e eu percebi a pessoa vinha, e se afastava, e vinha de novo, porque ela entendia que quando ela resolvia as questões, ela enfrentava o que estava lá, de uma melhor maneira, mas ia acontecendo outras situações, então cai nisso que você falou mesmo, da codependência. Né? Era Sim. um fato de alcoolismo, um Uhum. alcoolismo assim, tipo, ah, não, eu só bebo socialmente. É o velho Ah, eu história do só. socialmente, né? Não, ó, é só isso aqui. Só que isso aqui começou a crescer, né? Uhum. Uhum. E aí era aquilo. E eu lembro de uma semana do psicólogo na faculdade, isso me marcou muito. Um professor que trabalhava em hospital também, e ele falou assim, é muito interessante quando nós pegamos aquela senhora que ela é a mártir, né? Ela é aquela que, ai, nossa, coitada, né? O marido dela é alcoólatra, não sei o que, tal, tal. Só que cai nisso que você falou, que é outro nome, né? Ela é codependente daquela situação, Uhum. Uhum. não é? Uhum. E assim, e aí porque ele fala assim, mas por que ela não tem força de sair? Por que ela não Uhum. abandona, né? Uhum. Uhum. Então, é algo real isso. A pessoa não tem força, porque ela acredita também que se ela sair daquilo ali, mas como que eu vou viver? Sim. Né? E Uhum. aí é isso. Então, mas ela só que o que eu acho interessante dessas histórias é que aquela mulher, ela sempre acredita que vai conseguir mudar o companheiro. Sim, sim, sim. Ela tem essa crença, É ela uma das carrega fortes essa crença. características da codependência, sim. Exatamente. E algumas até
tem êxito. Ilumina lá a pessoa, né? É uma pessoa... e eu coloco isso até em termos de uma religião que a pessoa é ali fiel, né? Tem aquela crença em Deus, ora com sinceridade no coração, acredita. E sim, aquilo faz com que aquele que está ali no vício, seja ele qual for, olha para aquela pessoa e fala assim, nossa. E aquilo transforma, a convivência com aquela pessoa, vendo a fé dela, transforma. Existe. Não é algo absurdo, existe. É menor proporção? É. A maior uhum, proporção é você ver o contrário, né? Às vezes até aquela uhum, pessoa que fala, não tem jeito mesmo, o que, que ela consegue, que ela acaba fazendo? Vai ser companheiro de copo. Aí começa a beber também, que é muito triste, né? Começa a exatamente, beber também, né? E aí sim, você vê a história da família, começa todo mundo. Eu conheço uma família que até é de um outro caso que eu atendo, eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus do céu, a pessoa já é separada, mas a família do ex, problema com o alcoolismo, então todos os homens daquela família casaram, se separaram, voltaram para a casa da mãe, o pai já tinha falecido, olha que doideira, né? E uhum, todos eles no alcoolismo, a mãe faleceu, eles estão dentro da casa dessa mãe ainda e todos alcoólatras. Então, uhum, que fim uhum. que vai É ser muito dessa comum gente? isso, né? É É mais muito comum do comum que, do que a gente pensa, do que pensa, né? do que a gente pensa. Então, a saúde mental, ela é uma saúde mental que não é só do indivíduo, é uma saúde mental da família. Família, Ah, sim. eu lembrei também daquele filme que eu até citei, né, nas nossas conversas, um filme muito emblemático, e na época que eu estava na faculdade eu Ah, assisti, sim, e que é alguns aqui o talvez, Bicho de Sete Cabeças. de Sete Cabeças. É um filme já antiguinho já, né? Mas ele é Ele é bem... antigo, mas ele é impactante, Sim, eu né? assisti na época. Impactante. E eu conheci o protagonista, a pessoa mesmo. Ela veio aqui no Carlos Gomes, em Santo André, né? Você está em São Bernardo, ele veio naquele teatro ali. E aí ele contando a história dele. Então você vê, né? Era uma pessoa com problema de dependência de química, né? E foi parar Uhum, dentro do manicômio, né? O filme relata aquilo. E o manicômio, é importante a gente falar também nesse ponto, né? O manicômio, ele não é mais o que era antes, ainda bem. Ainda existem, uhum, né? Alguns. Mas hoje é o quê? É os CAPSes, né? O Hospital Dia. O que que o sim. Hospital Dia faz? Ele fica com aquela pessoa ali, aí tem a arte terapia, É, as música, terapias né? Enfim, ocupacionais, né? as terapias ocupacionais para que aquela pessoa não fique o tempo todo com a família que não sabe lidar com aquilo, não é? Uhum, Então, uhum. já melhorou, já melhora, mas ainda assim, muita família ficou incomodada com isso, porque falei, vou ter que dar conta desse doente. Era mais Pois é, fácil ficar lá, né, enjaulado, porque era, Deus me livre, né, mas sim. muito triste. A gente, enquanto estuda, a gente vai visitar, né, esses lugares e é muito triste, muito triste. E Eu ver, é lembro um na ser época da humano. faculdade eu tive que ir visitar também. Mas isso já Você faz. foi lá em Franco da Rocha? Não, não cheguei lá, não. Ali é de chorar, né? Na época eu Triste. cheguei aí na FEBEM, quando ainda era FEBEM, não era Fundação Casa. Ah, eu fui na FEBEM. Uhum. Na época, isso já tem 30 anos já. É. Mais de 30 anos. E, então, a FEBEM é uma coisa interessante, né? Eu lembro que os monitores lá nos avisou bem assim, ó, não fica achando que esse que tá com a carinha aí de coitadinho, né? Ai, né? Nossa, é É. esse aí que fez a maior atrocidade. Agora, aquele que você vê aí carrancudo, nossa, cara feia, não quer nem chegar perto do camarada, ele está revoltado porque ele não é culpado e ele está aqui dentro, né? Não é culpado assim, né? Aspas, né? Uhum, A uhum, gravidade, né? Se for por. sim. E uma coisa, né, Nelson, que acontece muito,
você vê na saúde mental em geral, quem cuida do doente é a mãe, Uhum. Uhum. é a figura da mãe. Uhum. A figura do pai, não vou dizer que ele não apareça, ele aparece, mas Mas a ele mãe tem tem um uma papel mais forte, resistência. né? A mãe é mais forte, muito mais forte. E Uhum. ela Eu é já o quê? reparei Porque a também. mãe representa a nutrição. A mãe é Uhum. nutrição, né? E eu acho muito bonito, né? Eu participo de um grupo e nós falamos de transformação, nós falamos de vivências emocionais, de relacionamentos, né? E quando nós trabalhamos essa questão da mãe, uma certa vez, é algo assim impressionante, né? Porque a mãe, ela abraça mesmo, né? Uhum. E eu acredito que essa experiência que você teve dentro de hospital psiquiátrico, essa experiência eu não tive, mas é ali que você vê a mãe, é a figura da mãe, essa Sim, figura sim, que sim. aparece lá, né? E quer saber como é que está esse filho, porque para ela não importa, ela vê além da doença, Uhum. ou Uhum. melhor, ela vê atrás da doença, Sim, né? Porque, sim. peraí, meu filho, minha filha não nasceu assim, Uhum. Uhum. né? É Sim, isso sim, que né, aparece. sim, E então o trabalho das terapias ocupacionais é excelente. Só que sim. muitas vezes também não é dado o devido valor a ele, né? É, exatamente. E, né? Ô, Silvana, deixa eu te cortar, Pode falar. porque nós temos pouco tempo. É, já está acabando, né? Passa tão rápido. Acho que nós vamos ter que prorrogar esse papo num outro dia da semana, ou semana que, Eu ou numa acho. outra semana, viu? Eu acho que sim. E assim, né? Quero aproveitar quem está aqui participando, mandar perguntas, né? Sim, perguntas, sugestões, ideias, Sugestões, exato. né? Até porque eu também estou divulgando um trabalho de codependência também, de Isso, grupo exatamente. de Seu trabalho é apoio, excelente. tá? Uhum, Né? uhum. E então aí fica a propaganda também. Pena que o tempo do Instagram ele é mais curto, mas eu acho que É, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que você trouxe, dá para a gente explorar em trocentas lives aqui, dá para porque fazer. dá para Muito, fazer muito. muita coisa, muita É coisa. um assunto infinito, né? Infinito. Não, sim, sem dúvida. Mas eu acho que a É, gente esbarra naquela questão, né? O cuidado que a família tem que ter consigo mesma, né? sim, Para poder cuidar do outro. Agora você sim. traz a questão da mãe, também, quer dizer, do pai, da mãe. O quanto essa família tem que estar procurando também uma ajuda para Uhum, poder saber lidar, eu, não só necessariamente saber lidar com o doente, né? Mas para ter uma válvula de escape para si mesmo, para é, ter aonde descarregar, porque você não vai descarregar naquele familiar que está doente. Você precisa de um profissional para você descarregar as tuas frustrações, as tuas preocupações, as tuas questões pessoais, né? uhum, E como forma de ter um suporte para enfrentar também esses quadros que a gente, en passant, aqui levantou, né? é, Então, acho que é legal a gente marcar uns outros bate-papos aí, e até tem aqui o Márcio sim. está colocando que é legal a gente prorrogar, assim, que ele concorda. E a Ah, questão vai aí, ser Márcio, que bom ver você aqui. a questão, né, Sil, vai ser alinhar nossas agendas, mas É, a gente tenta. a gente tenta, mas a gente Ah, assume o para fazer compromisso. essa aqui, quanto tempo que a gente conversou, né? Ixi, mais de Ah, mês, mais não de é? mês. Foi? Mais de mês. Mas a gente se compromete aqui É, a fazer uma sim, outra para continuar esse bate-papo aqui. E aí, Sil, sim. fica aí a tua consideração final. Eu achei que foi muito Ah, legal tudo que você trouxe e eu acho que a gente pode explorar em cima muito do que a gente conversou. Eu agradeço a tua é. participação aqui.
Eu agradeço o convite mais uma vez e, assim, olhem, olhem para as pessoas, observe, né? Você que às vezes até suspeita, mas tem vergonha, tem receio. Eu vou arrumar confusão com esse membro da minha família. Não, você não vai arrumar confusão, né? Hoje nós temos muitos profissionais de várias abordagens, né? O Nelson tem uma abordagem diferente da minha, mas estamos trabalhando juntos, né? Nós Sim. partilhamos, né? Nós conversamos, eu indico ele, ele me indica, e assim a gente vai trabalhando juntos, não é? Porque o psicólogo, ele é o da caixinha do lenço, sabe? Quando você precisa daquela caixinha de lenço, a gente está Uhum. ali. Às vezes para chorar junto também, Sim, sim. para rir junto. Eu tive uma professora que eu tenho paixão por ela. Quando eu lembro dessa aula dela, Nelson, eu até me emociono, porque ela falou, gente, vai ter momentos que você vai estar com o seu paciente e não vai ter o que falar. Uhum. Ele vai chorar e você vai chorar junto. E isso não está diminuindo o seu conhecimento, nada. É que aquele momento só dá para fazer isso. Aquela célebre frase do Jung, né? Uhum, Você pode dominar todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma exato. humana, seja outra alma humana, né? Seja outra alma humana. E na minha consideração. Dá tempo ainda, Nelson? Rapidinho. Rapidinho. Eu quero deixar uma frase do Augusto Cury, que eu amo de paixão, recomendo, né? A leitura dos livros dele. Ele diz assim: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Uma frase Sim. curtinha, mas diz muito para nós. Obrigada, Muito Nelson. bom. De Imagina. coração, viu? Eu que agradeço. Eu vou deixar salvo aqui no meu Ah, perfil. Eu vou sim. encaminhar para o seu perfil depois. Por favor, porque já estão me pedindo. Vai ficar gravado? Ah, vai ficar gravado sim. E E a gente se desculpa as compromete a falhas, viu, marcar gente? outro. Não, não tem que Sim. desculpar nada. Foi ótimo, foi muito legal, muito bom. A gente vai marcar outras. Semana que vem eu já tenho uma marcada com uma outra profissional, mas a gente pode pensar daqui a 2 semanas em fazer uma outra aqui. Ok. Eu Tá aceito. bom? Ah, então tá feito. Tá. Gente, boa noite, obrigado pela Tchau, boa participação noite de para todos. todos. Obrigada pela participação, sim. Imagina, um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.